Oi, gente, tudo bem? Hoje é nosso segundo encontro e vai ser mais uma vez aqui pelo ambiente virtual. No encontro passado, nós tratamos sobre o processo administrativo tributário e hoje nós vamos trabalhar o processo judicial tributário, especificamente duas ações que são de iniciativa do fisco, a ação cautelar fiscal e a ação de execução fiscal. Eu inicio minha fala tratando da cautelar fiscal, que ela é regida pela Lei 8.397/92, e essa ação ela visa assegurar o adimplemento de um crédito tributário lançado ou ainda tornar efetiva a execução fiscal. Ou seja, ela busca tornar indisponíveis bens do sujeito passivo para que esse não se desfaça desses bens, de modo que busca garantir o adimplemento, ou seja, o pagamento daquele crédito junto à Fazenda Pública. Existem ainda duas situações onde é possível requerer essa medida cautelar sem que exista a prévia constituição desse crédito tributário. Quais sejam? Quando o contribuinte ele for notificado para realizar o pagamento daquele crédito fiscal e ele proceder com a transferência dolosa dos seus bens a terceiros, ou seja, quando ele iniciar a transferência de seus bens a terceiros de modo a ludibriar a Fazenda Pública para que não efetue aquele pagamento. A outra hipótese é quando o devedor ele procede com a alienação de bens ou de direitos sem a devida comunicação à Fazenda Pública, competente para realizar aquela cobrança. Mas isso vai depender de uma lei, Deve haver uma lei que torne exigível essa comunicação por parte do contribuinte à Fazenda Pública. Como eu já falei, se trata de uma ação de iniciativa do fisco, ou seja, o fisco ele é o sujeito ativo dessa ação e o fisco é quem? É a União, é o Estado, é o Distrito Federal, são os municípios ou alguma de suas autarquias, correto? E quem que é o sujeito passivo? O sujeito passivo dessa ação é o sujeito passivo do crédito tributário, ou seja, é o sujeito devedor, E é o artigo 2º da Lei 8.397/92 traz um rol de situações onde é possível ingressar com essa ação cautelar fiscal, São vários incisos que vão tratar dessas situações. Uma outra situação que é possível ingressar com a medida cautelar fiscal é quando não se localiza o executado, ou seja, quando não é possível citar o executado na execução fiscal ou quando não consegue localizar bens desse para que se faça o bloqueio. Aí, a Fazenda Pública deve ingressar com a medida cautelar fiscal para tornar indisponíveis bens ou valores daquele contribuinte até o importe que satisfaça aquele crédito que tem junto à Fazenda, correto? A medida cautelar fiscal também ela serve para evitar que ocorra no processo de execução fiscal a chamada prescrição intercorrente, que nada mais é do que a prescrição que ocorre no curso da execução. Ou seja, não foi possível citar aquele devedor. O juiz ele pode decretar a suspensão daquele processo pelo prazo de 1 ano. Durante esse período, a Fazenda Pública ela deve fazer diligências para localizar ou o endereço daquele contribuinte ou ingressar com essa medida cautelar fiscal, visando garantir o pagamento daquele tributo ou daquele crédito, Não sendo localizado e a Fazenda não conseguindo a concessão dessa medida cautelar, o juiz ele vai determinar o arquivamento daquele processo pelo prazo de 5 anos, E aí, transcorrido esse prazo de 5 anos, o juiz ele pode reconhecer a prescrição intercorrente e vai extinguir aquele processo, correto? E aí pode vir a dúvida e quando essa medida cautelar ela for concedida? Ela vai ser concedida até o limite que satisfaça aquela obrigação. O contribuinte vai ter o prazo de 15 dias contados da data da juntada do mandado aos autos ou da concessão da medida cautelar, tem 15 dias para contestar aquela medida. E quando se tratar de procedimento preparatório, a Fazenda vai ter o prazo de 60 dias para ingressar com uma ação de execução fiscal, sob pena de cessar a eficácia daquela medida cautelar e aí não ter mais garantido aquele bem que foi indisponível, certo? Os autos dessa ação eles devem obrigatoriamente tramitar apensados ao processo de execução fiscal, significa dizer que eles devem tramitar em conjunto, juntos, amarradinhos, Eles vão andar juntos, vão ser melhores amigos. E aí, essa medida, ela pode ser tanto substituída quando o contribuinte ele tiver outros bens
ou valores, né, que satisfaçam aquele crédito tributário, assim como ela pode ser modificada ou mesmo revogada, correto? E aí é importante dizer também que a decisão que ela é proferida na ação cautelar fiscal, ela não vai fazer coisa julgada com relação ao processo de execução fiscal. Então, gente, basicamente é isso. A ação cautelar fiscal ela nada mais é do que um mecanismo que tem legislação própria, onde o fisco ele busca garantir que ao final de uma execução, aquele executado ele possua bens ou valores suficientes para proceder com o adimplemento dos seus débitos junto à Fazenda Pública. Essa foi a nossa primeira exposição acerca da medida cautelar fiscal. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre o processo de execução fiscal. Até já!